Minhas senhoras e meus senhores, descontraiam, acomodem-se para assistir a um momento raro em Portugal. Vamos conversar e, quem sabe, mesmo discordar acerca de um tema que, mal é enunciado, desata tudo a rasgar as vestes de indignação e insultar o próximo. É isso. Vamos falar de tourada. Ou melhor, vamos conversar sobre o processo civilizacional da tourada, ensaio do sociólogo Fernando Ampúdia de Haro, publicado pela Imprensa de História Contemporânea e, o que é melhor, acessível online. Fernando, isto é um tema tão grande e o seu livro aborda de uma maneira tão precisa que eu vou fazer uma coisa estranha para uma entrevista. Vou-lhe dar a escolher que pergunta é que quer que eu lhe faça. Podemos entrar por três portas. Podemos entrar por uma porta mais conceptual, que é a sociologia da história ou sociologia histórica, segundo Norberto Elias, que é o seu modelo de investigação. Podemos entrar pelo conteúdo, que é o processo civilizacional da tourada através dos tempos, ou podemos entrar diretamente na discussão se as touradas são civilizadas ou não, dentro da definição de civilização que ambas as fações, prós e contras, põem. Portanto, diga por onde quer começar que eu acompanho e ataco por aí. Então começamos pelo ponto 2 e depois passamos para o ponto 3? Pronto. O processo civilizacional das touradas através dos tempos. Ora bem, primeiro acho que temos que definir o que é um processo civilizacional e o que é que se entende por civilização, porque, sinceramente, não me pareceu que o conceito de civilização não fosse inteiramente claro, sobretudo se pensarmos também no conceito de cultura. O sociólogo que eu utilizo como matriz teórica para analisar este assunto utiliza o conceito de civilização num sentido sociológico, portanto não em um sentido moral nem normativo. Portanto, não há neste conceito nenhum tipo de ideia de superioridade moral ou inferioridade moral, apenas uma descrição daquilo que seria um tipo de condutas que ao longo da história vão progredindo ou vão se materializar de acordo com um conjunto de processos sociais mais amplos. A ideia de civilização é que, basicamente, a conduta humana torna-se progressivamente autocontrolada, portanto, menos dependente de coações externas, coações em nome de corretivos violentos, portanto, autocontrolada no sentido de que uma pessoa começa a interiorizar o pudor, a vergonha, e isso são os travões da sua conduta, ao mesmo tempo que o Estado progressivamente vai controlando progressivamente a utilização da violência e a sociedade se torna mais complexa. Portanto, estas são as linhas gerais do processo civilizacional. Quando aplicadas à tourada, o que observamos, o que é observável e reconstruível, é que desde as primeiras, se quisermos, manifestações tauromáquicas até a atividade tal como hoje conhecemos, essa matriz teórica é perfeitamente aplicável. Portanto, no sentido de uma prática que foi controlando, ou que foi controlando e regulamentando progressivamente a manifestação da violência. Não quer dizer isto que a violência tenha desaparecido. A violência modificou-se na sua expressão, mascarou-se ou colocou-se nos bastidores da própria atividade. Mas isso é o percurso que seguiu, neste caso, a atividade tauromáquica. É que geralmente associa-se a palavra civilização a alguma coisa que tem a ver com cultura, metacultura, ou seja, uma expansão. Enquanto que as culturas são mais locais, a civilização é digamos, um grupo organizado de cultura, isto em termos, creio eu, da história. No seu caso, civilização tem mais a ver com a ideia de civil, tornar mais civil, no sentido de cidadania, um determinado processo, é isso? Se bem percebi. Sempre existiu não é bem o mesmo conceito de civilização. Não. Sempre existiu a grande controvérsia entre civilização e cultura. É uma controvérsia de natureza filosófica dentro da história das ideias ocidentais. Mas aqui civilização significa basicamente que tipo de conduta vai se construir ao longo do tempo, e não estamos a falar, portanto, nem que sejam condutas superiores ou inferiores à outra, é um tipo de conduta caracterizada pelo autocontrolo e, ao mesmo tempo, o que é que acontece na sociedade para essa conduta progressivamente se materializar.
Já agora um pequeno parênteses, o livro é este, está aqui no tablet porque é um livro online, eu não o tenho, nem sei se alguma vez sairá fisicamente. Não, existe. Existe em papel. Cópias, mas fundamentalmente tem como objetivo doações, bibliotecas. Pronto. E é acessível através da imprensa de história contemporânea. Bom, então vamos para a terceira questão. É claro no seu livro que a ideia de tradição, quando aplicada às touradas, é uma ideia que pode ser controversa, porque a tradição, como quase todas as tradições, é a minha opinião, é qualquer coisa que nasce no século XVIII, XIX. Ou seja, quando se fala em tradição, em quase tudo, seja do folclore, seja o que for, no fundo estamos a referir ao século XIX e não ao que está para trás. Como se a história, de certa maneira, a nossa história, começasse com o iluminismo e com o que vem aí. Portanto, quando se fala de tradição, relativamente à tourada, estamos a falar de um processo que foi evoluindo conforme os costumes. De que modo? Em geral, um dos argumentos tradicionalmente utilizados para legitimar a tourada é o argumento da tradição. Trata-se de uma tradição, em alguns pontos, dizem as pessoas, que é uma tradição milenar. A minha investigação mostra que esse argumento não tem uma base consistente e que, como tradição, é reconceitualizada e reconfigurada a partir do século XIX, como estava a dizer. Agora, em que sentido é que se civiliza a tourada? Desde as primeiras atividades que podemos identificar como atividades tauromáquicas, que têm o seu início documental na Idade Média até agora. O que aconteceu progressivamente é que a atividade foi adquirindo, foi formalizando-se, foi estabelecendo distinções nas suas diferentes partes, foi progressivamente criando um corpo de profissionais ou peritos na própria atividade, foi também sendo distinções entre quem é que é público e quem é que é participante, e tudo isto sempre ligado com uma ideia de que grupos sociais arrancam na Idade Média e para os quais é relevante a tauromaquia, fundamentalmente é a nobreza, todo o processo de desfuncionalização militar da nobreza, portanto a nobreza progressivamente vai considerar que as atividades bélicas já não são relevantes como método de comunicação do seu prestígio e, portanto, a própria tourada fica de fora da bagagem habitual dos aristocratas até o século XIX, onde se vai construir uma tourada já vista como um espetáculo público. Já não é uma dádiva dos poderosos ao povo, já é um espetáculo público, onde o direito de assistir ao espetáculo passa fundamentalmente pela aquisição de um bilhete. Esse processo, que é um processo de séculos, está relacionado com uma maneira de ir progressivamente compartimentalizando, não sei se esta expressão se percebe bem, mas ir de alguma maneira gerindo as manifestações toleráveis de violência que podem ser manifestadas à frente da população, à frente do público. No princípio metodológico do seu livro diz uma coisa que me fascina bastante, sobretudo vindo de um sociólogo, que é a ideia de que nada disto é determinístico e que um pequeno incidente pode mudar. Não aborda no seu livro, mas eu gostaria de abordar aqui, se permite, se estiver de acordo, se não tiver, passamos adiante. Há uma diferença fundamental entre a tourada portuguesa e a tourada espanhola. E a diferença que eu vejo, corrija-me se estiver enganado, é que a tourada portuguesa manteve uma série de pressupostos do ancien regime que a tourada espanhola não tem. Ou seja, a tourada portuguesa divide-se em duas classes, os senhores que entram a cavalo e os rapazes que entram a pé para pegar no touro. E isto cria uma ideia de estratificação dentro do próprio espetáculo, enquanto que a tourada espanhola é muito mais moderna, no sentido em que, e o Fernando a certa altura fala das diferenças entre o franquismo e o salazarismo, de certa maneira disso, o toureiro em Espanha é uma via de ascensão social. É um rapaz do campo que de repente se torna uma vedeta e um ídolo nacional. Esta diferença prejudica bastante a impressão da tourada portuguesa, creio eu.
em face à modernidade. São dois, no fundo, são duas maneiras de se concretizar historicamente um processo. Durante muito tempo, as duas modalidades não apresentavam grandes diferenças. Mas chega uma altura histórica onde acontecem umas coisas em Espanha e acontecem aqui outras coisas. Há umas classes sociais, no caso de Portugal, que conseguem reter de alguma maneira o monopólio sobre a própria atividade e outorgar à própria atividade um caráter aristocratizante. Embora não seja a primeira nobreza do Portugal que está a fazer isto. Enquanto em Espanha, por diferentes processos que estão explicados no livro, o que acontece é que existe uma via aberta de entrada para as classes populares. E nesse sentido, a modalidade muda. Temos a hegemonia em Espanha do toureiro a pé, enquanto aqui o monopólio da própria atividade é sobretudo por parte dos toureiros a cavalo, os cavaleiros. Portanto, é importante sempre ter em conta que dentro da própria tourada existe estratificação social e que, no caso português, é sobretudo uma estratificação que retém ainda muitos elementos da nobreza, em termos de verniz cultural, mas que depois tem uma tradução real no fecho que tem a própria atividade ao acesso de outro tipo de intervenientes. Isto é, em Portugal a atividade tauromáquica é muito fechada num conjunto relativamente reduzido de cavaleiros e a maneira que outros possíveis intervenientes, nomeadamente toureiros a pé, possam entrar neste campo é uma maneira muito restrita, muito realmente complicada. Existem aqui variáveis de classe social que são muito interessantes. Nesse sentido de o peso das variáveis da classe social são atividades classistas, no sentido, insisto, de que o condicionamento social tem muito a dizer neste terreno. É curioso, se quiséssemos politizar, o toureiro a pé acabou por ser um toureiro muito mais ligado a uma certa contestação política. Lembro-me do caso do Zé Júlio, que era o grande matador de Vila Franca, que era apadrinhado por um escritor neorrealista, o Alves Redol. Portanto, um bocado contra a ideia de classe do toureiro a cavalo. Mas eu queria entrar aqui na parte difícil, que é a questão da violência. Eu tive um azar informático e não consigo consultar as minhas notas, e fala da evolução da civilização da tourada, e o primeiro momento é quando há uma urbanização cada vez maior e essa urbanização acaba por ter uma ideia diferente do que é a natureza e do que é a relação com os animais. Uhum. As outras duas fases, a segunda é a da culpabilização e a terceira é da vergonha, creio eu, nessa sequência. Mas a minha questão é, algures na primeira década deste século aconteceu um fenómeno na história da humanidade que foi passar a viver mais gente nas cidades do que nos campos. Começa a haver, no meu ponto de vista, e isto já estamos a entrar no domínio da polémica, uma hegemonia que eu diria asfixiante da visão urbana da natureza sobre outras visões e outros modelos paralelos que são representados pela tourada. Não está a haver aqui uma imposição de um modelo de mundo, de uma Weltanschauung, em relação a outro, de maneira a liquidá-lo? Quando uma pessoa estuda este tema, repara que a construção deste discurso já arranca no século XIX, com a ideia de que as classes populares, de alguma maneira, precisam de algum grau de civilização. Uma atitude relativamente paternalista sobre algum conjunto de elites culturais que, em Portugal, são urbanas e que estão a elaborar uma ideia de civilização para as classes populares, no sentido de nenhuma preocupação, obviamente, pelos animais, mas uma preocupação pelo povo que vai à tourada e que de alguma maneira pode quebrar a boa conduta, pode tornar-se sordeiro, pode gerar problemas de ordem pública. Este discurso sobre o que é, que tipo de práticas são civilizadas, tem essa origem.
e são discursos elaborados pelas elites culturais, no sentido de querer civilizar as massas. Esta visão que existe sobre, ou este discurso crítico, portanto, tem esta origem histórica e de alguma maneira reteve esta componente de uma relativa idealização ou ignorância de como é que pode funcionar outros modelos de desenvolvimento cultural ou de integração cultural que não os próprios do âmbito urbano. Mas, em geral, eu diria que este tipo de discurso, sim, é um discurso elaborado sob uma perspectiva citadina ou urbana, com algum grau de desconhecimento ou de conhecimento idealizado sobre como é que funciona o mundo rural e qual é a relação histórica dos homens, dos seres humanos com os animais. Na primeira série tivemos aqui um escritor, o António Cabrita, que tinha uma teoria interessante sobre as touradas, em que as touradas são uma tentativa de organizar o caos da natureza. Ou seja, quando saímos da cidade e vamos para a periferia, quando estamos em contacto com a natureza, estamos a aproximar daquilo que é um caos. Por exemplo, a nossa relação com a natureza passou a ser uma filha protetora ou uma mãe benfezeja, quando estamos agora a ver com o Covid, a natureza pode ser aquilo que nos mata. Essa ideia de organização do caos, essa ideia de exposição da violência é chocante para quem não aceita a violência nesses termos. Mas quem não aceita a violência nesses termos tem o direito de impedir que haja essa manifestação, esse tipo de organização. Eu não sei como que é possível demonstrar. Eu percebo que é um argumento de natureza filosófica, dizer que é uma ordenação do caos, portanto que uma tourada poderia ser uma organização do caos derivado da própria natureza. Para mim é uma interpretação filosófica que eu não saberia exatamente como poderia demonstrar. O que sim é possível demonstrar é que a evolução de qualquer grupo humano, uma das componentes é a violência. E qual é a relação que tem relativamente a ela? Como organiza? E como é que permite ou não formas toleradas de violência. Na nossa sociedade há muitas maneiras de organizar a violência e diferentes tipos de relacionamento com ela. Existe a violência que pode ser legitimamente aplicada pelos corpos do Estado, a polícia, o exército. Existe violência também regulamentada e formalizada nos grandes espetáculos públicos. O futebol, por exemplo, é um caso deste. E, nesse sentido, a tourada, como um espetáculo que se constrói a partir do século XIX, organiza uma maneira específica de mostrar violência estetizada ou mimetizada à população. Mas estas manifestações de violência mimetizada ou estetizada temos também no cinema, temos também nos romances. Quer dizer, o que não podemos é ignorar que as nossas sociedades têm algum tipo de relação com a violência e que nós, há uma parte da violência que toleramos, admitimos, devidamente enquadrada, e há outra que rejeitamos. Portanto, não é estritamente um posicionamento moral, é tentar saber que tipo de violência, sim, é socialmente admissível para nós e quais são rejeitáveis. E isto sempre mudou ao longo da história. Por outro lado, e agora vendo o outro lado da questão, a comercialização, a estruturação da tourada como um espetáculo com fins lucrativos, não é um obstáculo à ideia ritual da tourada, ou seja, não abastarda a ideia de tourada. Não há uma contradição nos defensores das touradas. Ok, eu tenho que me atravessar para estar a discutir isto, tenho que tomar posição. Eu sou a favor da tourada, sim, mas esta questão também me impressiona um pouco. De repente a tourada, conhecendo o meio não é um dos meios mais saudáveis, como todos os meios muito pequenos, está cheio de tricas e intrigas. Se isto, de certa maneira, não contribui precisamente para o próprio desprestígio da tourada, se a introdução de uma atividade comercial dentro daquilo que é suposto ser um
um ritual de relacionamento entre dois mundos, não destrói as próprias características fundamentais desse ritual. O problema deste argumento é que, no fundo, não existe uma tourada pura. Não existe um núcleo, de alguma maneira, que se tenha mantido absolutamente estável ao longo dos séculos. Isto é, a tradição, paradoxalmente, da tourada é que é dinâmica. E como sempre foi dinâmica, os argumentos sobre se estamos, de alguma maneira, a vulnerar o núcleo puro da tourada também não encontram uma sustentação empírica sólida. Faz parte, penso eu, de um argumento para legitimar e tentar auto-explicar algumas das coisas relacionadas com este assunto, mas não tem uma sustentação empírica forte. Agora, o que é inevitável é que se torne um espetáculo público a única maneira de, ou uma das vias de viabilidade do próprio espetáculo é tentar ganhar dinheiro legitimamente ou honradamente com essa atividade. Se de alguma maneira, para algumas pessoas, considera que vulnera o próprio núcleo da atividade, terá de ser discutido. Mas o interessante neste assunto é que não existe, na minha opinião, um núcleo imperturbável da tourada ao longo dos séculos. A tradição da tourada, paradoxalmente, é ser dinâmica. Como todas as tradições, e quem se fia nas tradições, como eu disse ao princípio, acho que nunca vai para lá das revoluções do iluminismo, porque o que está para lá é, como diria um grande escritor, o passado é um mundo desconhecido, é outro mundo.